pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje esse meu vídeo vai para o terceiro ano da Escola Zilda Braconi. Tô com saudades, infelizmente, né? A gente não vai conseguir se ver, mas essa aula é muito importante. A gente vai estudar dessa forma, online, né? Por videoaula. Mas vamos lá, porque o conteúdo é interessante. A gente está falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse vídeo, eu vou dar início ao conteúdo da Segunda Guerra propriamente. A gente já viu a Guerra Civil Espanhola, né, um pouquinho. A gente viu também a questão antissemita, como o Hitler chegou ao poder, como Mussolini chegou ao poder na Itália. Agora a gente vai ver a guerra propriamente, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Vamos lá. Gente, então, em 1936, ali, anos antes, né, da guerra começar, a guerra só começa em 39, de verdade, né? O Hitler, ele já começa, ele queria fazer uma guerra, ele queria começar uma guerra, mas ele sabia que ele tinha que ir aos poucos. Ele começa a quebrar algumas regras do Tratado de Versalhes, aquele tratado que foi feito no final da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado determinava que a Alemanha tinha sido culpada pela Primeira Guerra e que a Alemanha tinha que pagar impostos, né? Tinha que pagar meio que indenizações pela Primeira Guerra, que a Alemanha não podia formar um exército, tinha que ter um exército de no máximo 100 mil soldados, não mais que isso. Não podia ter exército com a fronteira, ali na fronteira com a França. Então a Alemanha tinha que seguir uma série de determinações que foram aplicadas a ela, né, ao país depois da Primeira Guerra Mundial. Mas, em 36, já com Hitler no poder, eles começam a infringir essas regras. Por exemplo, em 36, o Hitler ele vai deixar de ter 100 mil soldados no exército e vai passar a ter 800 mil soldados. Então, ele vai fazer uma campanha militar muito grande na Alemanha e vai meio que incentivar a população a se alistar, né? Os homens a se alistarem, e isso vai aumentar significativamente seu exército. Um ano antes, em 35, o Mussolini já tinha invadido a Abissínia, né, que hoje é a Etiópia, lá na África. Então, Mussolini já tinha começado o seu projeto expansionista. O Hitler, em 36, já começa a se organizar para esse projeto. Então, em 36, ele aumenta seu exército. Também em 36, ele faz o acordo, ele sela o pacto com o Mussolini, o Hitler, e eles criam um eixo, né, o grupo chamado Eixo Roma-Berlim, ou seja, o eixo entre a capital da Itália, Roma, e a capital da Alemanha, Berlim. Ali já estava o eixo. Nesse ano também, o Hitler ele vai mandar tropas, né, do exército alemão para a região da Renânia, que é a região que faz fronteira com a França, ou seja, ele vai totalmente descartar as regras do Tratado de Versalhes. Enquanto isso, a Inglaterra e a França estão lá, ó, fingindo demência, fingindo que não estão vendo nada, porque eles não queriam começar uma nova guerra. Eles estavam vendo que o Hitler estava quebrando as regras do Tratado de Versalhes, mas fingiram demência, não fizeram nada para evitar que uma guerra acontecesse de fato. Ainda no ano de 36, o Japão tinha o desejo de se tornar a maior potência, né, do Sudeste Asiático, e ele se alia, ele se junta ao eixo, então vira o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Então, os três países do eixo, que já é um lado da guerra, a gente já tá vendo um lado se formando da guerra, eles se formam no ano de 36, antes da guerra começar. Então, Itália, Alemanha e Japão estavam unidas num grupo pela expansão e poder, supremacia na Europa, certo? Aí, avançando um pouquinho em 38, o Hitler, junto com a Áustria, eles fazem um plebiscito, né, lá na Áustria e percebem, né, e concluem que a população da Áustria queria se unir à Alemanha. Aquela ideia de pan-germanismo, de unir os povos da mesma cultura, e os povos alemães e austríacos têm a mesma cultura germânica. Então ele anexa a Áustria ao seu território. A Alemanha acabou de tomar um território para si, de anexar um território, e com apoio da população da Áustria. Enquanto isso, de novo, Inglaterra e França em silêncio.
O Hitler, ele desejava de fato começar uma guerra, né? A gente está ali em 38, em 39 começa a guerra. Mas ele sabia que tinha o desejo, né, de invadir vários territórios, entre eles a Polônia, e só que invadir a Polônia gerava um risco para o Hitler. Por quê? A Alemanha estava bem ali perto da Polônia, só que se ele invadisse a Polônia, ele sabia que começaria uma guerra com a Inglaterra e com a França. Então a Alemanha seria invadida, seria atacada pela frente ocidental. Ou seja, uma parte, um lado, vou colocar uma mapinha para vocês, um lado da Alemanha seria atacado pela Inglaterra e pela França no lado ocidental da Europa. Só que ele poderia ser atacado também pela União Soviética, pela Rússia, do lado oriental. Então a Alemanha podia estar ali, ó, sofrendo um ataque duplo de dois lados, do lado ocidental e do lado oriental, por ter invadido a Polônia. Então Hitler, antes de fazer isso, antes de invadir a Polônia, o que ele faz? Ele faz um pacto com Stalin, que era o líder da União Soviética na época, né? Ele faz um pacto nazi-soviético de não agressão. Ou seja, garantindo que a Alemanha não brigaria com a União Soviética, não arrumaria, né, não invadiria territórios da União Soviética e que eles não iam ser aliados, mas também iam ser pacíficos durante as expansões alemãs. Então o Stalin estava assinando esse pacto dizendo o seguinte: tudo bem, invade o território que vocês quiserem e eu vou ficar na minha. Claro, o Stalin queria uma parte da Polônia também. Então já estava ali decretado no pacto que a Alemanha invadiria a Polônia, começaria a guerra e daria metade ali, metade ficaria para a União Soviética. Muito esperto o Sr. Hitler, estava lá tentando evitar que fosse atacado em duas frentes, dividisse seu exército. Aí, em 38, o Hitler, ele vai pedir, né? Pedir não, né? Ele vai querer invadir o território da Tchecoslováquia. Ele quer a parte dos Sudetos, que segundo a Alemanha era a parte deles que eles perderam na Primeira Guerra Mundial. Eles tiveram que ceder os Sudetos para a Tchecoslováquia depois da Primeira Guerra Mundial e o Hitler queria de volta esses territórios. A Inglaterra e a França permanecem em silêncio, meio que permitem o Hitler invadir os territórios dos Sudetos e anexar, com medo de uma invasão comunista. Vamos dizer assim que entre o comunismo e o nazismo, criando espaço, tomando espaço na Europa, a Inglaterra e a França tinham muito mais medo da União Soviética do que dos nazistas alemães. Então eles permitem que o Hitler anexe, além de ter anexado a Áustria, anexe também a Tchecoslováquia. Mas assim, a ideia da Inglaterra e da França na Alemanha foi a seguinte: pegou os Sudetos, acabou, nenhuma ação expansionista mais. Se vocês como nação tomarem qualquer outro território, vai ser declarada uma guerra. Então a Inglaterra e a França fizeram vista grossa, né, fingiram demência durante todo esse período, mas em 38 eles já falam, qualquer território novo que a Alemanha invadir, vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Os alemães queriam, né, eles queriam isso. Esse momento em que entre 37, ali 36 até 39, foi um período que a gente chama de política de apaziguamento. A Inglaterra e a França tentando apaziguar as desconfianças de uma nova guerra e fechando os olhos para as ações da Alemanha e da Itália. Tudo bem? Política de apaziguamento. Mas, como eu disse, eles queriam uma guerra, né? Enquanto estava lá quase começando a guerra na Europa, entre o eixo e a Inglaterra e a França, né, do outro lado, então de um lado vai ter o eixo, do outro lado vai ter um grupo que a gente vai chamar mais pra frente de aliados, que é a Inglaterra, a França, depois os Estados Unidos e depois o Brasil e outros países que eu vou falar mais pra frente, tá? Do outro lado, o eixo Alemanha, Itália e Japão, né? Então, era basicamente esses dois polos. Esses dois polos ensaiaram a guerra, né, que foi na Guerra Civil Espanhola. De 1936 até 1939, teve a Guerra Civil na Espanha, em que quase os mesmos grupos estavam ali divididos. Eram nazistas, né, fascistas espanhóis, tentando tomar o poder na Espanha, e a Frente Popular, que era um grupo
socialista, né, de várias frentes, né, então tinha socialista, comunista, anarquista, todos juntos, tentando impedir a tomada de poder dos fascistas na Espanha. O Hitler e o Mussolini, eles vão ajudar, vão testar suas armas, vão mandar exército para lá, para tentar tomar, né, ajudar os fascistas a tomarem conta da Espanha, e eles conseguem. Em 39, o grupo fascista, que era liderado pelo general do exército Francisco Franco, eles vão tomar o poder e a Espanha fica sendo o país governado por um ditador fascista até 75. Então fica muito tempo. Então no mesmo ano que os fascistas vencem na Espanha, estoura a Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro de 1939, o Hitler invade a Polônia, aquele território que a Inglaterra e a França já tinham avisado para ele não tomar. Ele invade e, obviamente, é declarado guerra contra a Alemanha e a Itália no mesmo momento. Então, ali se formam os dois grupos, de um lado o eixo, do outro lado os aliados. Então, no momento que o Hitler invade a Polônia, é o início da Segunda Guerra Mundial. Nesse mesmo mês, o Stalin também invade a Polônia, né? No dia 17 de setembro, ele invade a parte que seria por direito dele da Polônia. Então, ficaria a Polônia dividida entre os alemães e entre os soviéticos, certo? Os primeiros anos da guerra, a primeira fase da guerra, a gente chama de ofensiva do eixo, porque de 1939 até 1941, o eixo ganhava a guerra. Então, esses primeiros anos, de 39 até 41, o eixo vai ter vamos dizer assim, eles estavam conseguindo tomar os territórios que eles queriam, que eles desejavam antes da guerra, né? Que o Hitler falava tanto de espaço vital, queria territórios, ele vai conseguir nessa primeira fase da guerra. Primeiro, eles vão ter uma estratégia de guerra chamada Blitzkrieg, que é guerra relâmpago. O que isso significa? O Hitler vai desenvolver uma estratégia de avançar nos territórios à noite, de surpresa, pegar o inimigo de surpresa para tomar os territórios. E ele vai conseguir. Nos primeiros anos, ele toma os territórios da Noruega, da Dinamarca, da Holanda, da Bélgica, de Luxemburgo. Então, nos primeiros anos da guerra, ele consegue, com essa estratégia Blitzkrieg, invadir vários territórios muito rapidamente, de surpresa, pegando o exército inimigo de surpresa. Aí, no ano de 1940, o Hitler chega a Paris. Um dos territórios que ele queria muito tomar era a França. Em 1940, ele consegue. Ele invade pela Bélgica, né? Ele passa pela Bélgica, invade a França e divide a França em duas, né? Na parte sul, eles vão fazer uma república governada por franceses fascistas. Na parte norte, né, da França, vai ficar sendo governada por soldados alemães mesmo. Então, a França vai ser tomada por nazistas e fascistas nesse período. Tanto que tem uma foto até curiosa que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o Hitler chegando na cidade de Paris. Ele vê a Torre Eiffel, ele acha a cidade tão linda, tão maravilhosa, que ele pede pro prefeito de Paris não revidar, não tentar defender a cidade, porque senão eles iam começar uma guerra ali e ia destruir aquela cidade bonita. Então não tem batalha na tomada de Paris, eles tomam e fica sobre o poder dos nazistas durante alguns anos, né? Então, eles vão se utilizar também de ataques aéreos. A Alemanha vai desenvolver muito sua tecnologia aérea nessa época. Eles chamavam as tropas aéreas, a Força Aérea Alemã, de Luftwaffe, né, que era a Força Aérea muito bem preparada, com aviões muito bem desenvolvidos para a guerra, né? E eles vão ter uma briga ferrenha entre as duas forças aéreas, que é a Força Aérea Inglesa e a Força Aérea Alemã. A Luftwaffe alemã e a RAF da Inglaterra. Porque depois de tomar a França, o Hitler, o próximo ponto que ele queria era a Inglaterra, e ele vai tentar. Como a Inglaterra, ali o Reino Unido, é numa região de ilhas, né, uma ilha, ele sabia que a forma mais fácil que ele teria de tomar o território seria pelo ar,
Então ele tenta com a sua força aérea tomar a Inglaterra. Ele não consegue. A RAF, a Força Aérea Britânica, luta fortemente para impedir a invasão dos nazistas e eles conseguem. Muitos civis foram mortos, muitos civis tiraram tropas francesas, chegaram tropas da região ali da França, com barcos comuns, assim, pessoas comuns tentando ajudar no resgate das pessoas que estavam sendo dominadas, né, as cidades que estavam sendo dominadas pelos nazistas. Então, tem até uma frase do Churchill, que era o presidente da Inglaterra na época, né, o primeiro-ministro, na verdade, que ele fala assim: nunca no campo dos conflitos tanto deveram a tão poucos. Ou seja, ele estava falando que o mundo ocidental estava devendo aos civis ingleses por terem defendido com unhas e dentes e garras a Inglaterra e não ter deixado as tropas nazistas tomarem a Inglaterra, porque no fim, se os nazistas tivessem dominado a Inglaterra, teriam dominado praticamente quase toda a Europa, né? Mas eles não conseguiram. O Hitler também, ele vai tentar durante muito tempo invadir a Inglaterra, não vai conseguir, e aí ele vai partir para a África, né? Vai mandar navios para a África para tentar tomar o canal de Suez. Ele vai chamar essa missão de Africa Corps, tá? E eles também vão tomar a Inglaterra, a Alemanha e a Itália, vão tomar a Grécia e a Iugoslávia. Então, vários territórios da Europa e da África, o mar Mediterrâneo, tomado pelas tropas nazistas. Essa foi a primeira parte da guerra. A segunda parte da guerra, a virada, eu vou contar para vocês num próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, boa semana e façam as atividades. Beijinhos! Tchau, tchau!